Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos juntos para adorar ao Senhor, é muito bom estarmos em comunhão para trazer a nossa oferta de louvor ao nosso Senhor, para agradecer a Ele pelas bênçãos recebidas e para pedir a Ele que nos dê conforto, segurança e ânimo para a semana que começa. Isso porque nós temos um Deus poderoso, na qual nós podemos confiar. Nós temos várias programações essa semana, muita coisa acontecendo e algumas mudanças. Eu só vou reforçar algumas coisas para que os irmãos saibam e não haja confusão. No próximo domingo, os horários da EBD e do culto serão normais, ou seja, próximo domingo, a EBD continua às 8h30 e o culto começando às 10 horas. Então, no próximo domingo, a EBD continua às 8h30 e o culto começando às 10 horas. Aliás, desculpa, o culto começando às 8h30, isso, eu troquei. O culto começando às 8h30 e a EBD às 10 horas. Então é horário normal. Próximo domingo, culto às 8h30, EBD às 10 horas. No domingo seguinte, nós teremos o café da comunhão, então os horários mudam, mas daqui a pouco vai ter o cartazinho do café da comunhão, os irmãos vão ter mais informações a respeito. Mas este próximo domingo não muda nada, tá? Só para não haver confusão dos irmãos chegarem fora de horário, se atrapalharem aí com os horários de presença à EBD e presença ao culto. Deus tem feito grandes maravilhas, mas isso também porque Ele fez muito por nós desde o início. Ele é o motivo por que estamos reunidos, Ele é o motivo de sermos gratos, porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, Ele nos deu salvação e nos deu o perdão. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 34 até o versículo 43. Eu vou ler os versículos pares e eu vou pedir que os irmãos leiam alternadamente os versículos ímpares. Então eu vou começar do 34, 35 é com os irmãos e assim por diante. Vamos ler todos juntos? Eu vou ler agora o 34 e os irmãos continuem. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto.
Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Vamos reler esse último versículo todos juntos? Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Então vamos agradecer a Deus por esse nome maravilhoso, vamos louvá-lo porque ele tem feito maravilhas entre nós, porque através dele recebemos o perdão. E vou convidar o grupo de louvor para que estejamos no nosso momento de louvor agora, relembrando de toda essa verdade, do que o Senhor tem feito no meio de nós. Boa noite, irmãos. Vamos cantar de pé? Vamos projetar melhor a nossa voz, vamos nos unir em adoração. Entregar ao Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E no meio disso tudo nós adoramos ao Senhor. Aqueles que quiserem entregar alguma oferta, aqueles que trouxeram algum alimento para entregar, também pode estar adorando ao Senhor dessa forma, nesse momento, enquanto nós cantamos todos juntos aquilo que o Senhor nos permite cantar. E embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas,
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos, é o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz ouvir em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto, faz ouvir muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito. Oh, que deixa não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir com misericórdia. Vai chover perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir por misericórdia. Vai chover perdão e graça,
louvamos o Seu nome, Te agradecemos, engrandecemos o Senhor, porque sabemos que o Senhor um dia nos perdoou, sabemos que o Senhor um dia nos chamou para estar aqui hoje, e por isso nós Te agradecemos. Agradecemos pela provisão, agradecemos porque o Senhor nos responde, agradecemos porque o Senhor está conosco. Nos leva aos Seus pés todos os dias de nossas vidas, fale conosco e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vou convidar agora as crianças que se aproximem para irem para o culto infantil. E nós cantamos que esse nosso Deus é o Deus do perdão, o Deus da graça. Mas a gente tem, sim, alguma coisa para dar, que a gente às vezes canta assim, não tem nada para dar, lembrando que a gente é tão fraco que não tem muita coisa para dar. Mas nós temos nossas vidas a serem entregues ao Senhor, temos nosso coração, o nosso amor, a nossa gratidão a ser entregue ao nosso Senhor. Então a gente sempre tem alguma coisa que a gente possa dar, possa entregar a Ele. E vamos agradecer sempre a Deus, porque Ele sempre tem algo para nós. Então vamos ter pelo menos a nossa gratidão por Ele, o nosso amor por Ele, nosso coração por Ele, e assim como essas crianças, deixando nossas vidas também em Suas mãos. Vou convidar a irmã Simone, a tia Simone, que esteja orando, dedicando essas vidas ao Senhor, e logo após o pastor estará com a palavra. Pode dar isso. Então oremos, irmãos. Pai nosso que está no céu, graças te damos, ó Pai querido, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estar na Tua casa desde a manhã, Senhor. Ó Jesus, fica conosco, ó Pai, seja com o decorrer do culto, ó Pai, seja também com o mensageiro da noite, ó Pai, que o mensageiro não venha, Pai, estar falando de si mesmo, mas venha estar entregando a palavra, Senhor, que será vinda do Senhor. Ó Jesus, fica, ó Pai, novamente conosco, seja com cada família aqui, Pai, que está representando nesta noite, ó Pai, seja com o nosso pastor, sua família, ó Pai, nosso irmão Luiz Henrique, que está na direção do culto, ó Pai, seja com cada criança aqui, ó Pai, seus familiares, ó Pai. Ó Senhor, nos deu, Pai, uma boa noite tranquila, de sono, Pai, e uma semana boa, Pai, na Tua presença. E seja com cada criança, ó Pai, novamente o culto, ó Pai, que estaremos realizando lá em cima dos amigos de missões, ó Pai, que o Senhor possa ser conosco. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome do Seu Filho amado, Jesus, que reine e que vive hoje para todo sempre. Amém. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Estão todos aí, todos ligados? Vamos então, queridos, verdadeiramente viver o que nós acabamos de cantar. Vai chover perdão e graça, e que o Senhor possa nos lavar, nos remir, para que a gente possa verdadeiramente experimentar do seu amor. Então a graça do Senhor será constante sobre a nossa vida, e eu posso ter certeza que Paulo aos Colossenses, ele teve esta preocupação. Vocês precisam entender, vocês precisam compreender que existe alguém que sofreu para que vocês hoje não estivesse sobre vocês a condenação, independente das suas más ações. Isso o apóstolo Paulo se referindo aos Colossenses. Diante das suas más ações, existe algo extraordinário que está possível a todos e também a vocês, para que possa chover perdão e graça sobre a vida de vocês, para que esse Senhor possa lavar vocês por completo, para que vocês possam experimentar do seu amor. Então, queridos, esta é a preocupação de todos aqueles que recebem uma tarefa da parte de Jesus.
todos aqueles que recebem uma missão da parte de Jesus, todos aqueles que reconhecem, creem e confessam que Jesus Cristo é o Senhor, passam a receber uma missão de levar esta salvação aos corações, de levarem esta possibilidade e não permitir que as pessoas deixem de servir ao Senhor por achar não serem dignas, por acharem não serem merecedores, porque merecer ninguém merece, mas eles precisam entender que o amor dele pode alcançar a todos. Eu estava revendo esta semana, eu não sei se os irmãos tiveram conhecimento de uma irmã missionária que ela, em algum tempo atrás, ela era conhecida como a bruxa da Cracolândia do estado de São Paulo. Lembram dela? A bruxa da Cracolândia? E ela estava dando um relato, e foi perguntado a ela, porque ela experimentou tudo deste mundo, tudo de mal, todas as más ações que os irmãos possam imaginar, ela desenvolveu. Ok? E foi perguntado a ela, dentre a Cracolândia e a prisão, qual foi o mais difícil? Ela falou a Cracolândia. Por que a Cracolândia? Porque a Cracolândia não tinha cela, não tinha soldados, não tinham guardas, mas eu não conseguia sair dali. Então a Cracolândia foi pior do que a prisão, porque a prisão tinha grade, a prisão tinha soldados que me impedia de sair dali, mas a Cracolândia não. Era aberto e eu não conseguia sair dali. E ela começou a trazer a sua experiência e, de repente, enquanto na Cracolândia chega uma jovem missionária e dá um abraço nela, vocês imaginam que aquelas pessoas que já estão um tempo na Cracolândia, como é que está a sua condição, né, de higiene? É uma condição muito complexa, muito difícil, e uma missionária jovem abraçou essa irmã e foi no ouvido dela e falou assim: Jesus te ama. Aí ela relatando, ela falou assim: primeiro que eu não sabia quem era Jesus, segundo que eu nunca experimentei amor da parte de ninguém, então como é que funciona isso? E ela percebeu que algo novo tinha acontecido no coração dela, por uma jovem chegar até ela, abraçar, uma prática que ela não tinha em sua vida, de abraçar alguém. Uma jovem abraçou ela de uma forma muito carinhosa e diz: Jesus te ama. Isso tudo mudou a sua vida, mudou a sua história. Nunca ninguém me abraçou. Então ela continua com o seu testemunho, e é um testemunho maravilhoso. Maravilhoso, os irmãos depois podem buscar aí no YouTube, o testemunho da antiga bruxa da Cracolândia, que os irmãos vão saber quem é esta missionária de grande relevância. Eu quero, queridos, ler com os irmãos a preocupação do apóstolo Paulo em relação aos colossenses, porque nem todo mundo, ninguém é bom de tudo, nem ruim de tudo. Eu sempre tenho dito que nós precisamos sempre extrair o melhor das pessoas. O pior não serve nem para a própria pessoa, quanto mais para o próximo. Então, mas aquilo que nós temos de bom é o que precisa ser observado. E o apóstolo Paulo, ele buscou olhar para a igreja de Colosso, para os colossenses, e perceber neles que algo bom poderia existir na vida daquele povo. E ele começa a trazer esta possibilidade, testemunhando do amor do Senhor aos corações, derramando sobre eles, demonstrando sobre eles, mostrando para eles que sobre eles existia uma graça, uma ação de graça, uma ação de misericórdia, uma ação de amor. E o apóstolo Paulo começa a trazer ao coração desses colossenses a possibilidade de não mais ser escravos das suas más ações, mas agora de uma nova oportunidade de vida. E eu quero pensar com os irmãos em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 21, até o verso 29. Colossenses 1, do verso 21, do versículo 21 até o versículo 29. Que nos diz assim a palavra do Senhor: antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da
disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpas e livres de toda a acusação. Desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora alegro-me nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus, para apresentar a vocês de modo pleno a sua palavra. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, e a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. Palavra do apóstolo Paulo, querendo encorajar, encorajando, trazendo à evidência a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E no verso 9, do verso 9 ao verso 14, diz algo, os versos anteriores, diz algo para nós muito interessante. Do verso 9 ao 14. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos estas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que vivam da maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no meio da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Só um Deus todo-poderoso pode nos propiciar esses recursos necessários para termos paz, para nos sentirmos perdoados, para nos sentirmos inseridos, para nos sentirmos valorizados. Essa missionária querida, ela não sabia o que era um abraço, ela não sabia o que era amor, ela não sabia o que era carinho, ela não sabia o que era atenção, ela mal sabia que existia um Deus que tudo poderia fazer por ela. Mas por uma ação de alguém como o apóstolo Paulo, na vida daquela mulher, mudou toda a sua história. Mudou toda a sua história. Então, queridos, eu quero nesta noite pensar com os irmãos, eu vou lançar o tema e depois nós vamos louvar ao Senhor, para que a gente possa dar continuidade à nossa reflexão. O tema que eu quero pensar e trabalhar com os irmãos nesta noite é o seguinte: reconciliado por Cristo, temos paz com Deus. Se nós somos reconciliados por Cristo, nós temos paz com Deus. Se não temos paz com Deus, é porque nós não vivemos a reconciliação por intermédio de Cristo. Nós ainda estamos aguardando não sei o que, para quem sabe um dia
termos a oportunidade de termos paz com o nosso Criador. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o que nos reconciliou com o Pai, com o Criador, com o nosso Deus. Então, queridos, reconciliados por Cristo, temos paz com Deus. Nós vamos entoar um cântico muito conhecido dos irmãos, um hino do nosso cantor cristão por número 73, Um Grande Amigo. Queridos, cante esse cântico, entoie este louvor, mas sempre confessando verdadeiramente que Jesus Cristo é esse amigo, é esse que desde muitas gerações tem orado, tem feito de um tudo para que a gente possa ser feliz. E isso é para nós vivermos a fé, a esperança e a certeza de que nele nós somos mais do que vencedores. Não importa os nossos maus passos, não importa as nossas más escolhas, não importa as consequências do que nós estamos vivendo por termos errado o alvo, não importa. O que importa é que nesta noite nós estamos aqui tendo a oportunidade de sermos verdadeiramente perdoados por Cristo, para sermos verdadeiramente aqueles que desfrutam desta paz com o nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Todo aquele que já encontrou este grande amigo, nós vamos louvar nesse instante. Então, não quero os irmãos de boca fechada, né? Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé para cantar, cantando, porque esse amigo ele precisa de honra, né? Ele deve ser honrado no meio de nós, não que nós sentados nós não estaríamos honrando, mas vamos demonstrar esta alegria, esse vigor, esse contentamento. Jesus, o Salvador, que com amor me dá.
podem tomar assento. Obrigado aos irmãos. Eu não podia deixar de cantar diante do que nós vamos trabalhar, diante desta visão do apóstolo Paulo, desta grande mensagem, apresentando, dentre tantas coisas que o mundo acha ser bom, a única coisa que vale, a única herança, a única promessa de vida, que é Jesus Cristo. Não existe outro recurso, não existe outras riquezas a não ser Jesus Cristo. Jesus é o nosso presente maior. Jesus, Ele nos basta. Jesus é aquele que veio adornar a nossa vida e conferir a nós a alegria plena e a convicção de que um dia estaremos nos céus. Queridos, existem dois contextos, duas situações distintas para que haja paz com Deus nos corações. Eu não posso comprometer-me somente em trazer a mensagem sem que aquele receptor assuma a sua responsabilidade. Às vezes nós nos culpamos por pregar e as pessoas não dar crédito à nossa pregação, anunciar o amor de Jesus Cristo e as pessoas não considerar este amor, desmerecendo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, para que haja a possibilidade da criatura ter paz com o seu Criador, é necessário que verdadeiramente haja a junção daquele que prega, daquele que testemunha, daqueles que confessa, para com aqueles que ainda estão sendo alcançados, que ainda não conhecem a salvação de Jesus Cristo. Ninguém foi aqui convencido de que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós tivemos a plena convicção de que Ele era o Senhor, de que Ele era o caminho, de que Ele era a verdade, de que Ele é a vida. Ninguém precisou impor isso para nós ou nos obrigar a confessá-lo desta maneira. Então, queridos, quantas vezes nós estamos diante desta grande missão, esperando que a aceitação dos outros possa ser a motivação nossa. Não, a nossa motivação é o que nós temos experimentado da parte do Senhor. A nossa motivação é o que nós temos recebido da parte do Senhor. E isso já basta para anunciarmos e testemunharmos a toda criatura que só Jesus Cristo é o Senhor. Não cabe a nós esperar os resultados. Não cabe a nós exigir os resultados. Não cabe a nós direcionar esta mensagem de vida a um amigo e esse amigo ter que nos dar a resposta positiva. Não. É necessário que eles também se esmere, busque, se dedique a refletir naquilo que nós estamos testemunhando, a refletir naquilo que está sendo anunciado, a refletir que só Jesus Cristo é esse amigo verdadeiro, que não tem outro igual. E o apóstolo Paulo, querido, estava diante de um povo que estava fadado ao fracasso, devido às suas más ações. Esta missionária que foi alcançada pelo Senhor, eu só esqueci o nome dela, Sílvia, a irmã Sílvia, ela estava nesta condição, achando não ter a possibilidade de viver uma outra vida que não fosse aquela vida miserável na Cracolândia. Porque ela não, querido, fora alcançada por alguém. Então ela achou que por ela viver naquelas condições, não teria uma outra alternativa de paz, de alegria, de contentamento. Mas chegou alguém e soprou no seu ouvido que Jesus Cristo a amava. Que Jesus Cristo a amava. E ela se apegou a isso. Opa! Dentre todos que estão aqui, dentre todos os meus familiares, dentre todos aqueles que eu tive contato, eu nunca ouvi dizer que eles me amavam devido às minhas más ações. Mas existe alguém que me ama. Mesmo eu estando nesse contexto, mesmo eu estando nestas condições, existe alguém que me ama. E ela parou para ouvir. Quem era esse? Era esse verdadeiro amigo que não há outro igual. Que ele se doou para que nós tivéssemos vida.
Em suma, o povo de Colosso tinha na mente que diante de suas ações eles tinham se tornado inimigos de Deus, mas o Senhor separa os seus escolhidos para transmitir que para todo aquele que entender e aceitar a proposta de Cristo será salvo. Alguém precisa falar, alguém precisa anunciar, alguém precisa testemunhar da salvação de Jesus Cristo. E por sermos salvos, demonstrar a alegria desta salvação. Eu acredito, queridos, que nos nossos dias a mais dificultosa situação que nós vivemos é demonstrar a alegria na salvação. Porque a salvação que ora nós temos a certeza que somos salvos, mas ainda vivendo neste mundo, nós temos tantos dissabores, tantas lutas, tantas dificuldades, e acabamos nos esbarrando na impossibilidade de viver plenamente a alegria desta salvação. Só que esta salvação, querido, ela nos garante os céus. Mas uma vida moldada, pautada em fazer a vontade do Senhor, essa que nós ora vivemos, é que fará a diferença para os nossos dias de hoje. A salvação é para morarmos nos céus, para termos a nossa vida eterna, para estarmos com Cristo, e com o Pai nos céus. Nós somos salvos, louvado seja o nome do Senhor, mas nós não podemos sermos confundidos. Como posso eu ser salvo e viver tantas dificuldades? A salvação é para o céu. A garantia da vida eterna é no céu. Mas enquanto aqui estivermos vivendo, nós precisamos sim viver esta reconciliação, vivermos a plenitude da vontade do Senhor, porque obedecendo ao Senhor é o que vai nos acarretar dias de paz, dias de alegria, dias de realizações, dias de contentamento, dias em que nós passaremos pela prova, mas glorificando a Deus, dias que nós olharemos e perceberemos, nossa, está tudo turvo, está terrível, eu não sei como eu vou resistir em meio a toda esta luta, mas esta esperança lhe traz a certeza de que tudo isso vai passar, porque o Senhor está conosco no barco. E o apóstolo Paulo, ele tinha por missão levar ao coração desse povo de Colosso, verdadeiramente que eles não olhassem para as suas limitações, nem para os seus maus passos, mas olhasse e quisesse conhecer o autor e consumador da fé, o verdadeiro amigo. E quando no verso 21 ele inicia: antes que vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa dos maus procedimentos de vocês, mas agora eles os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Queridos, a primeira coisa que o inimigo faz para tentar nos desestabilizar é lançar sobre o nosso rosto aquilo que já deixamos para trás. Ele sempre traz à nossa memória aquilo que trazia descontentamento ao nosso coração, trazia uma inquietação no nosso coração, uma lembrança que nós não gostamos de lembrar. Ele sempre fica tentando lançar no nosso rosto: vocês não podem ter paz, vocês não são merecedores do que Jesus fez por vocês, porque vocês fizeram isso. Ele é acusador. E quando alguns se deixam levar por esta acusação, não tem tempo para olhar para Jesus Cristo como um amigo verdadeiro, aquele que está contigo e não abre, aquele que está contigo para caminhar, quem sabe, não só 1 milha, mas 2 milhas contigo, aquele que vai estar disponível para estar sempre te encorajando, dizendo: não para, porque eu estou contigo, você não está só, você está comigo, e se você não conseguir mais caminhar, eu te tomarei no colo. Esse é Jesus, o nosso amigo, e é esse Jesus que nós temos que pregar para o mundo, é esse Jesus que nós precisamos testemunhar e não nos calar, querido, porque tem muita gente boa sofrendo pelos maus passos que deram na vida,
Mas toda esta acusação, toda esta culpa, Jesus já levou. Agora o que importa, queridos, é daqui para frente. Daqui para frente, a não ser que queiramos continuar vacilando na presença do Senhor, pecando e tendo prazer no pecado, mas o Senhor nos dá nesta noite a esperança de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos capítulo 8, verso 1, que nos diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando eu digo para os irmãos que a responsabilidade, queridos, é de ambos, tanto aquele que prega, anuncia e testemunha, como aquele que está sendo alcançado por esta salvação de Cristo Jesus. A responsabilidade é nossa, é de todo mundo. Ninguém se pode eximar, dessa responsabilidade, porque a responsabilidade é nossa de pregar, e aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo, eles têm a responsabilidade de se dobrar, de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque se eles não fizerem isso, continuarão sofrendo com a possibilidade, tão perto deles, de viver uma vida plena. Como podemos tomar posse da proposta de salvação de Cristo? Como que isso se dá? O que eu preciso fazer para tomar posse desta salvação? Para que, independente do que eu for viver, eu possa dizer para este mundo e para o meu acusador: você não tem mais vez comigo, porque eu não vivo mais pela minha carne, pelo domínio da minha carne. Agora eu dou toda a ênfase, toda a liberdade ao Espírito Santo do Senhor, que eu o convidei para morar dentro do meu coração. Agora Ele me conduz, Ele me consola, Ele me conforta. Eu não sou mais dominado pela minha carne. E mesmo contudo, se eu vier a cair, eu tenho um Deus, eu tenho um amigo verdadeiro que não vai me abandonar. Vai me tomar nos braços, vai me levantar, vai me erguer e vai falar: agora eu continuarei caminhando contigo. Esse é Jesus, querido, que o mundo ainda não conheceu, mas já ouviu falar. E Jesus Cristo não se pode somente ouvir falar, tem que conhecê-lo, tem que conhecê-lo, tem que trocar uma ideia com Ele, tem que dialogar com Ele, porque Ele está disponível para nos ouvir, independente das situações que nós estamos vivendo. E o mundo precisa entender isso. Aonde eles estejam nesse momento, não importa. Jesus está pronto. Lembra de Pedro quando foi querer dar uma, de brabo diante de Jesus, como desmerecendo ou desacreditando de que aquele que estava vindo era Jesus, e ele volta-se para o Senhor e fala assim: se é tu mesmo, manda ir ter-me contigo sobre as águas. Audacioso. E o Senhor falou assim: então vem. E ele foi. Mas não é qualquer um que anda sobre as águas. Não é qualquer um que passa pela prova e glorifica a Deus. Não é qualquer um que, quando vem os ventos fortes, mantém-se firme e constante, abundante na obra, no serviço do Senhor. Não é todo mundo. Não é todo mundo. E Pedro, quando o vento soprou de uma forma mais impetuosamente, ele, afundou e pediu: Senhor, me socorre. E o Senhor socorreu, falou assim: olha, a tua fé, ela não estava te possibilitando desafiar-me da maneira que você me desafiou. Era para você aguardar eu chegar até você. E quantas vezes, queridos, nós esquecemos do preparo que nós precisamos ter. Sabemos que o nosso Deus não muda, Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Mas o que nós não podemos deixar de lembrar é da nossa pequenez, da nossa limitação, da nossa carência, da nossa necessidade. Porque quando a gente esquece desta nossa dependência do Senhor, querido, não adianta ter a certeza de que Ele é um Deus grande, porque Ele não vai deixar de ser um Deus grande. Mas nós precisamos deixar de ser um crente
omisso, deixar de ser um crente com pequena fé e sustentar a nossa fé em meio às lutas que nós estamos enfrentando, pautando nestas lutas a possibilidade do amadurecimento, para encararmos as nossas lutas e as nossas dificuldades de forma a sermos mais do que vencedores. Como podemos tomar posse da proposta de salvação de Jesus Cristo? Primeiro, sendo reconciliado pelo seu sacrifício na cruz. Nós fomos eleitos, Ele nos elegeu, Ele nos separou, Ele nos santificou, Ele nos regenerou, Ele nos reconciliou, para termos esta certeza, para experimentarmos esta proposta linda de vivermos a salvação, que esta salvação seja na nossa vida a mola mestra que nos impulsione e nos encoraja e nos leva a sempre ter a certeza de que nada vai me tirar do caminho. Nada vai me tirar da presença do Senhor, nada vai me tirar do foco da minha missão, nada vai me impossibilitar testemunhar da grandeza dEle. Nada, queridos, mas para isso nós precisamos verdadeiramente, queridos, nos sentirmos eleitos por esta reconciliação, pelo sacrifício de Jesus Cristo. E se o inimigo quiser te amedrontar por alguma luta que você está passando, por alguma dificuldade que te amedronta, diga para o inimigo: você já foi vencido. O Deus que eu sirvo é poderoso para guardar-me até o dia final. E não importa o que eu passarei por esta vida, eu continuarei na presença dEle e Ele me sustentando. Resistir, queridos, resistir ao inimigo, ao diabo, e ele fugirá de vós. Enquanto nós ficarmos ali barganhando com ele, discutindo com ele, trocando ideia com ele, ele vai continuar nos minando. É um basta. Se não agrega, não queira perto de você. Se não soma, não queira perto de você. Se não é não é um servo que esteja verdadeiramente te impulsionando, te encorajando, queridos, evita, porque o inimigo, ele usará todos aqueles que deixam brecha para tentar nos desestabilizar. Então não tem nada neste mundo que venha tirar a nossa alegria, e que esta alegria seja plena no Senhor. Segundo, assumindo uma nova identidade, assumindo definitivamente que agora em Cristo somos inculpáveis e irrepreensíveis. Queridos, nós precisamos, quando aceitamos a Cristo, confessamos a Cristo, optamos viver na presença de Cristo, nós precisamos nos sentir desta maneira, precisamos assumir definitivamente que em Cristo nós somos inculpáveis, que em Cristo nós somos justificados, que em Cristo, querido, nós temos todas as possibilidades necessárias para viver plenamente, testemunhando do Teu amor e confessando por onde passarmos que só Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós precisamos assumir esta identidade, definitivamente, porque a gente fica meio que oscilando, dependendo da prova, a gente vai perceber o tamanho da nossa queda. A gente sempre pensa que diante das provas a gente vai cair. Quem foi que disse isso? Muita gente passou pela prova, mas não caiu. E pensemos nós nos grandes mártires do Evangelho, que passaram pela prova, mas não caiu. Sofreram, sentiram dor, foram perseguidos, mas não caíram. E quando eu digo não caíram, é porque se mantiveram firmes na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, Daniel, José, Josué, todos esses, eles passaram por todas as lutas, mas não caíram. Por que que nós sempre, quando estamos diante da dificuldade, a gente esmorece, a gente cede à pressão do inimigo? E sempre quem sai perdendo nesta situação não é nem o reino, somos nós. Porque ao invés de avançarmos, a gente sempre recua. É aquela história, um passo para frente, 2, 3 para trás.
2 para frente, 3, 4, 5 para trás, e a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Mas Cristo, Ele quer nos encorajar a olharmos para Ele como esse verdadeiro amigo de fácil acesso, de um relacionamento mais direto, de uma intimidade sem igual. Eu preciso, queridos, nutrir com o meu Redentor, com o meu Salvador, uma intimidade que eu não tenha vergonha de chegar diante dEle. Ou quem sabe eu vou mascarar esse meu problema, não vou chamar muita atenção para que Cristo não veja. Querido, Ele vê tudo. Ele vê tudo. Se Ele vê tudo, não fique constrangidos de chegar para Ele e falar assim: Senhor, olha, mais uma vez, dei mole, pequei, vacilei, mas o meu coração não está nessas coisas. Eu preciso me levantar para continuar testemunhando do Teu amor, porque eu tenho um nome a zelar, eu tenho um Deus para representar, eu tenho um reino para me colocar disponível para a execução dele. Eu não sou um qualquer, eu fui escolhido dentre os mais excelentes, eu fui eleito, eu agora tenho a convicção definitiva que todo o meu pecado, todas as minhas dores, todas as minhas imperfeições, tudo aquilo que serviria para o inimigo a me acusar, Jesus Cristo levou sobre ele. Ele levou sobre ele. Então sobre nós não tem mais culpa nenhuma. Nenhuma. Então a gente pode viver, querido, de uma forma a buscar ao Senhor com intimidade, com profundidade e confessá-lo sem sombra de dúvida, porque se Ele foi capaz de se fazer pecado no nosso lugar, o que mais Ele não vai poder fazer por nós? Se Ele foi capaz de não desistir em meio a todas as dificuldades, toda a acusação que veio sobre Ele por causa da gente, se Ele não desistiu, querido, Ele foi até o final e venceu a morte naquela cruz para nos dar vida eterna, o que mais Ele não pode fazer por nós diante do que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, querido? Às vezes, queridos, nós erramos porque deixamos para buscar ao Senhor no último caso. No último caso, tentei de tudo, fiz contato com todos os meus amigos, com todos os meus familiares, com todos os profissionais possíveis e imaginários, agora eu não tenho mais alternativa. Agora eu vou parar, vou sentar e vou recorrer a Jesus. Não é assim que funciona. Não é. Ele deve ser o primeiro a ser consultado. Ele deve ser o primeiro a ouvir de nós aquilo que nos inquieta, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos incomoda. Ele deve ser o primeiro. E a gente vai perceber que não precisaremos usar outros recursos, porque Jesus Cristo nos bastará. Nos bastará. Então não busque outros recursos antes de buscar a Jesus, porque quando buscamos a Jesus em primeiro lugar, Ele sempre nos surpreende. A terceira coisa que eu preciso tomar posse, como proposta de salvação de Cristo, é perseverar na fé. Perseverar na fé, o que é isso? Como eu persevero na fé? É você não abrir mão da resposta que virá de Jesus, é você não abrir mão da resposta que o Senhor tem para você, é você não abrir mão de que o tempo do Senhor não é o teu, mas o que importa não é viver o seu tempo, mas o tempo do Senhor, é perseverar na fé. A fé, o que é a fé? É o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e é a prova das coisas que nós não vemos, isso é fé. Nós não sabemos quando é que o Senhor vai nos responder, nós não sabemos como que o Senhor vai nos responder, não importa. Na hora certa Ele entrará com providência, e o que Ele trouxer para nós é o que vai bastar, é o que vai nos bastar. Então não tenhamos esta preocupação, a nossa preocupação hoje é só testemunhar do amor de Cristo, para que outras vidas possam ser contagiadas pela nossa alegria neste serviço,
pela nossa alegria neste envolvimento, pela nossa alegria de estar na presença do Senhor. Queridos, é coisa boa demais percebermos tudo o que o Senhor tem feito por nós e por intermédio de nós. Não tem coisa mais salutar, não tem coisa mais maravilhosa quando percebemos que as adversidades e as lutas não nos impedem de testemunhar do amor de Cristo, não nos limita a levar outras pessoas a Jesus Cristo. Nós estaremos sempre disponível para todo aquele que requerer de nós a atenção ou a direção que nós devemos, que eles devem seguir. E nós seremos aqueles que anunciaremos e direcionaremos, falando assim, é por aqui, é por aqui. Porque outrora eu segui por esse caminho e não deu certo, porque Cristo não estava lá, mas nesse aqui Jesus está, então venha para cá, experimenta passar por esse caminho. E essa ajuda, queridos, é necessária e nós não podemos nos isentar, nós não podemos nos limitar em ajudar as pessoas que ora necessitam. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, queridos, sobre a identificação da síndrome do telhado. Os irmãos já ouviram falar isso? A síndrome do telhado? A síndrome do telhado, querido, faz menção àquela passagem lá de Marcos 2, quando aqueles homens vieram com um paralítico e na casa onde Jesus estava havia uma grande multidão que todo mundo queria extrair de Jesus algo para o seu benefício. E essas pessoas foram o empecilho que esse paralítico pudesse acessar a casa pelas portas. E aqueles homens verdadeiramente disponíveis para levar esse paralítico até Jesus, pensam, olha, aqui não tem condições, então nós vamos buscar o recurso. Eles poderiam desistir. Olha, tentamos, chegamos até aqui, mas como você tem muita gente querendo ouvir de Jesus, querendo extrair de Jesus benefício para a sua vida. Mas aqueles homens, eles não desistiram. Como nós, não desistiremos do Parque Eldorado. Não desistiremos. As dificuldades serão apresentadas, mas nós não desistiremos. E aqueles elementos levaram o paralítico pelo telhado. É a síndrome do telhado. E aqui, Mark Burchellman, ele fala sobre esta síndrome do telhado. Ocorre sempre que a igreja se preocupa mais com a sua própria sobrevivência e conforto do que compartilhar o evangelho com os perdidos. Eis como identificar e depois superar a síndrome do telhado. A síndrome do telhado, querido, é quando nós não nos preocupamos com as almas perdidas e nos preocupamos somente com o nosso bem-estar. A síndrome do telhado, querido, é quando nós achamos que os outros não precisam de Jesus, só a gente. A síndrome do telhado é quando nós somos limitados a não falar, não confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. E a gente coloca tantos obstáculos para que as pessoas acessem o lugar onde nós estamos inseridos, que as pessoas não conseguem chegar. Quem sabe algumas igrejas na nossa redondeza estão vivendo a síndrome do telhado. As pessoas não têm acesso à igreja. As pessoas não têm a liberdade de estar na igreja. E quando elas chegam na porta, ninguém a recepciona, ninguém abraça, ninguém diz que Jesus o ama, ninguém cria um ambiente favorável para que essas pessoas sejam assistidas, devido às dificuldades que cada um passa. A síndrome do telhado precisa ser vencida, querido, para que vidas possam, por intermédio de nós, ser abençoadas e receber da parte do Senhor o que realmente eles precisam. Jesus está falando em uma casa e alguns homens levam um paralítico àquele lugar. Eles querem levar um amigo até Jesus, mas uma multidão bloqueava a porta, criando uma barricada. Não há como passar por esse caminho e chegar até Jesus. Então os homens vão para a parte externa, superior daquela casa. Eles abrem o telhado e desce um amigo através da abertura. Jesus, vendo a fé que eles têm, estes são alguns homens, e perdoa o paralítico e o cura.
é claro que surge uma controvérsia entre os religiosos. A síndrome do telhado ocorre quando estamos tão envolvidos com a pregação de Jesus que viramos as costas à necessidade do que estão do lado de fora do prédio. Nós nos tornamos barreiras em vez de portas abertas. Preocupamos-nos mais em manter as coisas intactas do que restaurar vidas destroçadas. Ficamos mais aborrecidos quando algo quebra, quando os feridos são destruídos, do que quando os feridos são destruídos. Se a igreja se reduz à pregação de Jesus, a consequência é não se dar conta do que vê muito pouco do perdão e da cura de Jesus. Temos tanto medo de aborrecer os religiosos, os donos da casa, em meio ao que paramos de correr risco para levar as pessoas a Jesus Cristo. Nós temos tantos medo dos religiosos, temos tanto medo daqueles que se consideram os donos da casa e esquecemos dos necessitados. E aqui, queridos, a síndrome do telhado nos mostra, nos ensina que nós precisamos ter, querido, em mente e como objetivo, criar um ambiente, não sermos uma barricada que impossibilita vidas acessarem a casa onde Jesus está. Jesus, Ele quer abençoar, Jesus, Ele tem nos abençoado e quer abençoar a muitos, queridos. Mas para que isso seja uma realidade, nós não podemos perder tempo com coisas, queridos, sem importância. Nós precisamos sim deixarmos de ser religiosos, donos da casa, onde qualquer coisinha que acontece nos incomoda e esquecemos, com tantas atribuições, com tantas críticas aos nossos olhos, esquecemos de que nós tínhamos que ter convidado alguém para vir à casa do Senhor. Nós tínhamos que testemunhar no nosso deslocamento até a casa do Senhor que Jesus Cristo é quem nos coordena, é quem nos dirige. Queridos, é muito simples, mas é complexo, porque nós precisamos verdadeiramente estarmos atentos. Estamos descobrindo que quanto mais genuinamente você se importa com as pessoas da sua comunidade, menos você se orgulha e mais você abençoará e servirá. Tudo isso tem a ver com a disposição para quebrar algumas telhas do telhado. Estamos prontos para quebrar telhas do telhado? Se houver algum empecilho para trazer alguém a Cristo, a presença de Cristo? Ou a gente vai se preocupar, meu Deus, não posso quebrar esse telhado. Não dá, não posso, não vou fazer isso, não tem necessidade. Esse necessitado aguarda uma outra oportunidade, porque nós fomos paralisados por algumas barricadas, por algumas barreiras, por algumas imposições que não possibilita a gente dar continuidade em trazer vidas à presença do Senhor, para que essas possam ser transformadas e abençoadas. Queridos, não vivamos a síndrome do telhado. Não vivamos. Aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás, porque aqueles que olham para trás não são dignos de estar no arado, colhendo os frutos, não são dignos. Então, que a Igreja Batista do Centenário em Culubandê se preocupe com vidas, se preocupem com evangelização, se preocupem em testemunhar da grandeza, da graça e da misericórdia de Jesus Cristo, se preocupem em convidar pessoas, se preocupem em se colocar disponível, mesmo que tenha que passar por algumas dificuldades para trazer uma alma para Cristo. Não se preocupe com as dificuldades ou com as limitações. Invista tempo, gaste tempo com aquilo que verdadeiramente vai alegrar o coração de Jesus. De Jesus, querido. Nós estamos diante, queridos, de um texto onde há preocupação em trazer algo importante, uma possibilidade favorável para aqueles que achavam não ter mais condição de viver uma vida feliz. Um servo foi corajosamente e anunciou e apresentou. E nesta noite, queridos, que nós precisamos saber que as coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Quantas vezes ainda ouço alguns costumes, algumas falas,
mas outrora não era assim. No passado não funcionava assim. O passado passou, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos viver de passado. Não vamos negligenciar o passado que vivemos. Não vamos apagá-lo da nossa mente. Mas o que nos importa hoje é viver o nosso presente. Porque a luta continua. Se formos olhar para o passado, nós olharemos e perceberemos que não vale a pena pregar, não vale a pena testemunhar do amor do Senhor, porque todos aqueles que testemunharam e pregaram, anunciaram, sofreram, e muitos deles não foram reconhecidos, o próprio Jesus. Então eu não posso olhar para o passado como um parâmetro para hoje. Eu preciso entender que no passado eles venceram. Não posso mensurar o grau de dificuldade que eles tiveram, mas eu posso mensurar a dificuldade que eu tenho, mas a certeza de que eu preciso cumprir a minha missão. E é dessa forma que a igreja vai avançar. É desta forma que nós vamos nos incomodar, queridos, com esses bancos vazios. É dessa forma que nós vamos nos incomodar de vir para a casa do Senhor e não abrir a boca, não convidar ninguém para estar aqui neste lugar. É desta forma que nós vamos nos incomodar, para que a gente possa vir sim, mas o nosso objetivo primário é buscar influenciar outra pessoa que ainda não confessou que Jesus Cristo é o Senhor, para estar conosco aqui, para estar conosco aqui. Gostaria, queridos, que vocês pensassem nisso, nesta noite, pensassem nesta grande missão essa extraordinária que nós temos, de pregar, de anunciar, de apresentar a este mundo que Jesus Cristo é o Senhor, e de que todo aquele que confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Não só ele, mas também toda a sua casa. Não tenho dúvidas de que a evangelização é de responsabilidade de quem evangeliza e do aquele que está sendo evangelizado, assumindo ambos as responsabilidades de tomar posse da maior riqueza que é Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os dias da nossa vida. A maior riqueza que nós temos, queridos, não são as nossas formações, não são as nossas conquistas, queridos, mas é Cristo. A nossa maior riqueza é Cristo. A nossa maior riqueza não são os nossos filhos, não é a nossa família. A nossa maior riqueza é Cristo. Quando Ele se tornar verdadeiramente a nossa maior riqueza, Ele nos ajudará a valorizar aqueles que Ele tem conferido a nós. Mas Ele é a nossa maior riqueza. Porque se eu partir agora, as minhas filhas ficam, a minha esposa fica, os meus irmãos ficam, mas Cristo continuará comigo. Ele continuará comigo. Então Ele é a minha maior riqueza. E eu não posso abrir mão desta minha maior riqueza. Porque se hoje a minha família, os meus irmãos, os meus amigos, a minha igreja são importantes para mim, é porque Cristo, Ele é a minha maior riqueza. Ele é a minha maior riqueza. E sendo Ele a minha maior riqueza, é Ele que me ensina a valorizar todos vocês. Porque se eu não valorizo aquilo de maior valor que eu tenho, como posso valorizar aquilo de menor valor? Não bate, não funciona. Então valorize Cristo, ame a Cristo, sirva a Cristo, traga Ele para perto, insira Ele em todos os seus sonhos, em todos os seus objetivos, insira Ele em todas as questões, sejam fáceis ou difíceis da sua vida, insira Ele, não deixe Ele de fora, não deixe Ele de fora, porque Ele quer estar contigo, Ele quer estar conosco, querido. Então Ele não pode ficar de fora de nada na nossa vida, e Ele tem que ter primazia, Ele tem que ser o principal em tudo que formos viver, em tudo que nós estamos pensando em desenvolver. Ele deve ser o nosso principal. Se você tiver que agradar alguém, agrade primeiro a Jesus. Agradando a Jesus, você vai ter a possibilidade de agradar
até aqueles que você acha que nunca poderia agradar. Jesus Cristo é o nosso principal. Eu quero orar contigo, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesta noite e refletisse o que tem sido mais valioso na tua vida, e se a evangelização, se vidas que ainda se encontram sem Cristo, tem sido importante para você, meu irmão. Se em algum momento você tem tido dificuldade de confessar a este que só Jesus Cristo é o Senhor, você precisa rever os seus conceitos, porque tão perto de nós tem pessoas sofrendo perdas terríveis e sem saber aonde buscar o consolo e o conforto, mas nós temos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida a apresentar para eles, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Então, queridos, coloquemos como objetivo na nossa vida mirarmos alguém e insistirmos na busca ao Senhor, na oração, na doação, na intercessão, para que esta vida que nós lembramos e miramos possa ter um encontro extraordinário com Cristo. Mesmo se você já convidou tantas vezes e não houve resposta, não importa, continue convidando, porque Jesus Cristo não desistiu de convidar. E a música que nós costumamos a cantar, Cristo vai hoje passar, sim, hoje vai passar, convidando a todos para segui-lo. O Mestre está passando, te convidando para acompanhá-lo, para renunciar às questões deste mundo, para viver pautado, mirando os céus. Esse é o nosso objetivo primário. Então Jesus Cristo quer e tem requerido de nós isso, querido. Mas para isso, nós não podemos ser barricadas, para que vidas sejam abençoadas por Jesus. E se houver alguma impossibilidade, porque nós somos limitados, que tenhamos que passar por alguns estreitos, para que vidas cheguem a Jesus, que façamos. Se tivermos que passar pelo telhado, que passemos, para que vidas sejam alcançadas pelo Senhor. Eu gostaria de convidar a você, se nesta noite estar presente conosco e ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, quem sabe você está aí como um amigo do Evangelho, mas ainda não atraiu a atenção de Jesus, confessando com a sua boca que só Ele é o Senhor da sua vida. Às vezes, querido, nós nos acostumamos pela nossa rotina de participar, de estar presente em alguns eventos da igreja, mas ainda não verdadeiramente confessamos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E isso se faz necessário, porque Ele é o que você terá neste mundo de mais precioso, mais valioso. Não existe outro bem maior a não ser Jesus Cristo. E se você ainda não fez, não confessou, esta é a sua oportunidade. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E para que você possa demonstrar isso, para que nós estejamos orando por sua vida, é necessário que você se apresente. E eu convido a você, se ainda não fez, para que você levante a sua mão, dizendo: eu aceito Jesus Cristo no meu coração. A partir de hoje Ele vai se tornar prioridade na minha vida. Ele vai ser o bem mais precioso que eu tenho neste mundo. Se você ainda não fez e quer fazer, é só levantar uma de suas mãos. Se você quer fazer isso, querido, a igreja está orando por você. Esse é o seu momento. Não abra mão disso. Confessa Jesus Cristo e o aceite como o único e eterno Deus da sua vida. Não pense naquilo que você vai precisar deixar, não pense. Porque se não deixou até agora, porque sozinho você nunca vai conseguir. Mas quando Ele acessar o seu coração, tudo novo vai se fazer. E você será surpreendido por esse amigo grandioso, este amigo verdadeiro. Alguém nesta noite gostaria de aproveitar a oportunidade e aceitar a Jesus no seu coração? É só levantar uma de suas mãos. Senão nós vamos estar orando, nós não vamos insistir, porque o bem é tão precioso que a pessoa precisa reconhecer o seu valor. Porque se não reconhecer, não adianta a gente ficar insistindo.
mas eu não podia deixar de franquear a oportunidade, caso tenha alguém no nosso meio que ainda não confessou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E a nossa oração é que você possa, ainda esta noite, abrir o teu coração e, diante de toda a proposta da palavra em relação a Jesus Cristo para a sua vida, que você possa confessar, porque aonde você estiver, Jesus vai estar lá. E você pode abrir a sua boca e confessar: Jesus Cristo, hoje eu te aceito como meu Salvador. Faça isso, não deixe de fazer, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, por gentileza, nos conduza em mais um cântico como pós-lúdio, e deixaremos este lugar com muita alegria, com muita gratidão, e certo de que esta semana que ora inicia será uma semana de muita alegria. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelos nossos irmãos que estavam internados e já estão em casa, agradecer pelos nossos irmãos que foram submetidos a algumas cirurgias, também que está sendo muito bem assistido, tá certo? E pedir que o Senhor continue consolando o coração dos nossos irmãos que estão aí enlutados pela perda, né, de um ente querido. Então, muitas são as nossas dificuldades, muitas são as nossas provas, mas o Senhor tem estado conosco e nos dará o escape necessário para passarmos por tudo isso, mas sempre olhando para Ele e dele vindo para nós o consolo, o conforto e o impulsionar para continuar a nossa luta, para continuar a nossa caminhada. Que Deus esteja assim nos abençoando. Aos nossos queridos visitantes, nosso muito obrigado por você ter vindo, que você possa voltar outras vezes mais. Aqueles que estão aí conectados conosco ou vão assistir esta live, quem sabe posteriormente, não importa, a todos vocês também, de igual forma, o nosso muito obrigado, e o pedido que nós fazemos é que vocês continuem orando pela Igreja Batista do Centenário Culubandê, porque nós estamos diante de um desafio grandioso demais, que é de trazer vidas regeneradas, transformadas e salvas por Jesus ao âmbito desta igreja, para junto de nós louvarmos e bendizermos o nosso Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Eu convido os meus amados, por gentileza, para que se coloque de pé. No próximo sábado, o culto da nossa juventude aqui na frente da nossa igreja não será no interno do nosso templo, vai ser no externo, tá certo? Às 19 horas, e foi confirmado o nosso programa do Ministério Infantil às 14 horas, lá dentro, próximo àquelas amendoeiras, ok, Gisele? Eu já passei para a irmã Érica, a Gisele também já está ciente, então toda a igreja se mobiliza, por gentileza, porque o nosso Ministério de Louvor, Ministério Infantil, precisa muito da nossa ajuda e da nossa cooperação, para que no sábado, às 14 horas, a partir das 14 horas, a gente possa estar lá, naquele grande movimento de evangelização, onde as nossas crianças, nosso Ministério Infantil, juntamente com todas as demais organizações, estaremos fazendo ali um grande mover, um grande movimento, para que vidas possam ouvir e conhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Irmão Anderson tem algo para passar para os irmãos, e logo após nós vamos estar orando e nos despedindo desse momento. Irmãos, boa noite, tudo bom? Nós estávamos marcados para o próximo domingo o almoço missionário. Nós tivemos alguns problemas em relação a isso. Nós vamos estar marcando e confirmando, aliás, nós vamos estar confirmando com a igreja ainda para o dia 17 de maio. Então, assim, eu estou só aguardando o retorno do responsável da cantina, ela me dando ok, nós vamos estar confirmando para o dia 17 de maio o nosso almoço missionário. Você que já doou, continue com a doação, não descarta não. Pode trazer, nós vamos deixar aqui na geladeira da igreja, no freezer da igreja, mas ela me dando o ok, 17 de maio, tá? Eu vou jogar no grupo da igreja, anunciando também aqui durante os cultos, o nosso almoço missionário. Amém? Obrigado aí, Deus abençoe a todos. Uns vão postar ali, colocar ali na nossa transparência, né? O nosso café da comunhão. Olha aí, ó, no dia 3 de maio nós teremos o café da comunhão. Para quem, né? Quem poderá participar deste café da comunhão? Toda a igreja, tá certo? Naquela oportunidade, todos que estiverem na igreja vai participar deste café da comunhão, tá certo? Administrado e conduzido pelo Ministério de Família da igreja. Então, no domingo, dia 3 de maio, todos nós estaremos aqui vivendo esse momento de comunhão,
experimentaremos, viveremos esse momento, né, de social, e após nós estaremos vindo para o templo para vivermos também a celebração da ceia do Senhor. Então no dia 3, queridos, marque aí, é o café da comunhão proporcionado pela tua igreja, tá certo? Reconhecendo a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, e tudo que a sua igreja puder fazer para honrar a sua fidelidade, nós estaremos fazendo. E o nosso muito obrigado, porque vocês são aqueles que chegam juntos, né, e cumprem a palavra do Senhor. Não é uma exigência da igreja, é uma orientação que a palavra traz, né, que nós precisamos ser fiéis com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, e logo após, com o pós-lúdio, nós estaremos assim, ao fim do pós-lúdio, deixando esse lugar com muita alegria, e que todos tenhamos nós uma semana abençoada. Teremos alguns feriados. Na terça-feira, queridos, nós teremos o nosso culto de oração, e na terça-feira mesmo tem uma visita marcada na casa da irmã Leandra. Então os irmãos que estiverem aqui, a gente vai se programar para, né, sairmos aí para fazer esta visita. Então no nosso feriado está bem cheio, bem, né, preenchido para louvor, honra e glória do Senhor. A igreja está em movimento, a igreja não para, a igreja vai estar sempre avançando, porque ela não é nossa, ela é do Senhor, e o Senhor tem pressa de abençoar vidas, de salvar vidas, e nós precisamos acompanhar o ritmo do Senhor e não ficarmos para trás, continuarmos juntos com o Senhor ali, levando esta salvação de Jesus Cristo aos corações. Pai bendito, Pai amado, Deus de poder e glória, nós te somos gratos, ó Deus, porque desde as primeiras horas deste dia, o Senhor nos franqueou a oportunidade e o privilégio de estar na tua casa, junto com os nossos irmãos, tratando assuntos concernentes ao teu reino, desfrutando da harmonia e da paz que o Senhor tem permitido a nós, como Igreja Batista do Centenário e Clube Bandeira aqui neste tempo. Muito obrigado, ó Deus, que agora nós estamos nos despedindo de mais este encontro, mas na certeza de que o Senhor estará conosco em todos os momentos da nossa vida, nos direcionando, nos conduzindo, nos abençoando e nos livrando de todo mal, de toda sorte de enfermidade. Esta semana que ora inicia, não temos dúvida de que o Senhor continuará e estará à frente das nossas vidas, para que tudo que formos desenvolver, o Senhor estará nos orientando e nos direcionando. Pai, nos despeça deste momento com muita alegria, e a todos nós, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre nós, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo gratidão no nosso coração, para que onde estivermos, por onde passarmos, possamos refletir a luz de Cristo, e que vidas por intermédio do nosso testemunho sejam impactadas, sejam contagiadas, venham a ter a necessidade e o reconhecimento de que é tempo de buscar ao Senhor, porque hoje nós podemos achar e invocar o seu nome enquanto o Senhor está perto. Pai, o Senhor tem pressa, e nós precisamos ter também de investir a nossa vida na edificação de vidas, na salvação de vidas, e não perdermos tempo com aquilo que muitas das vezes tentam nos paralisar, nos impossibilitando de testemunhar do teu amor com alegria. Nos despeça, ó Deus, com a tua paz, é o que nós te pedimos e agradecemos, e assim o fazemos em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e inefáveis consolações do teu Espírito Santo, este que nos coordena, este que nos conduz, consola e conforta, e nos encoraja a caminhar, continuarmos caminhando sempre na certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Seja com todo o teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi,
graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo seu cuidado que é sem fim, Jesus.